do Senhor, meus irmãos. Mais um vídeo da Palavra de Deus, mais um vídeo de edificação. Eu quero deixar aqui. Mas antes disso, já quero estar falando com você que ainda não é inscrito no meu canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, está visitando o canal. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa. Você venha se inscrever no canal se você gostou do vídeo, se você gostou da mensagem. Você venha compartilhar, venha curtir. Venha escrever nos comentários o que você achou. Venha também dar sugestões também da palavra do Senhor, sobre reflexão. Amém? Quero usar um texto aqui, falando um pouquinho sobre lealdade, sobre firmeza, sobre identidade, sobre escravidão. Se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 1. Eu vou estar lendo a partir do versículo 2. Diz bem assim: E disse o Senhor a Judá: subirá, e eis que dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que caiu por sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os ferrezeus, e feriram um deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos ferrezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Irmãos, quero trazer 4 pontos, 4 temas básicos, né? Primeiro eu vou estar falando sobre lealdade. Aqui o contexto que eu estava vivendo aqui, no versículo 1 vai dizer bem assim, que depois da morte de Josué, eles tinham entrado na terra prometida, e faltava eles expulsar os outros povos da terra que Deus tinha dado para eles. Aqui, quando eles oram e perguntam a Deus quem que ia primeiro, Deus responde e fala que Judá ia estar indo. Por quê? Porque Judá, ele falou com Simeão, falou com seu irmão Simeão, bem assim, no caso aqui era a tribo, né? Falou bem assim que vocês não iriam com ele, que era para ele estar indo. Fizeram um pacto de lealdade, de propósitos, para um estar ajudando o outro. E essa parte me chamou a atenção. Por quê? Porque Judá chamou Simeão para estar indo. E interessante é que Simeão ia estar ajudando a Judá a cumprir o propósito. E o porquê lealdade? Porque eles Simeão podia olhar e falar: não, se eu vou com você, era o tempo que eu ia estar me dedicando para estar conquistando a minha parte. Só que ele foi leal a ajudar. Ele confiou a ajudar para estar indo, para se unir. Fala também de comunhão, de propósito, de visão de reino. Mas eu entrei em lealdade. O porquê? Porque eles foram juntos. Vamos colocar assim, eles cresceram juntos. E na hora ele poderia chegar e falar: não, porque você vai conquistar primeiro. E quantas vezes as pessoas, a gente, quantas e quantas passagens na Bíblia que eu vi de pessoas que cobram lealdade, cobram um nível de lealdade, mas elas mesmas não são leais. Não são leais aos seus princípios, não são leais ao propósito. Muitas vezes a gente age dessa forma, a gente não é leal ao nosso propósito, aos nossos princípios. Quebramos princípios. E Simeão foi leal a ajudar.
entendeu. Outro fato, outro tema que eu já quero entrar já para o vídeo não ficar longo, é sobre identidade. Por quê? Porque no versículo 5 aparece bem assim que e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os ferrezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e seguiram e o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Aparece no meio dessas pessoas, desses exércitos, desses povos que estavam lá, um líder, uma espécie de líder, chamado Adoni-Bezeque, ou um rei, que fala que ele cortou os polegares, depois a gente vai estar lendo, de 70 reis, e tinha como escravos esses 70 reis. E falando sobre identidade e firmeza, por quê? Porque quando ele corta, o porquê de cortar os dedos polegares? Primeiro, identidade. O polegar ele carrega a identidade. E Adoni-Bezeque tirava a identidade. Estava acostumado a tirar a identidade das pessoas. E o porquê dos polegares dos pés? Firmeza. Da mão também. É duas simbologias. Primeiro, identidade e firmeza. O que é Adoni-Bezeque na nossa vida? São as circunstâncias, as crises existenciais, os desertos, os vales, os problemas que a gente tem que enfrentar. E que se a gente não entender, se a gente não se posicionar, são as propostas. São pessoas é o pecado, muitas das vezes nós mesmos, as nossas vontades, o eu, tentam roubar a nossa identidade que Deus nos deu, a firmeza, porque a gente está firmado em Deus, aí tentam roubar. Quantas pessoas que você deve conhecer, a gente olha na Bíblia, vou dar um exemplo como base aqui, Davi. Ele teve uma síndrome de Adoni-Bezeque na vida dele, que por um determinado tempo roubou a identidade dele, a firmeza dele. A gente for olhar no começo da vida dele, ele foi ungido a rei, derrubou Golias, viveu o sobrenatural. Ele teve a oportunidade de matar Saul. E como ele tinha a identidade, a firmeza e a lealdade, ainda que Saul não estava sendo leal a ele, ele não matou Saul. Ele tinha todos os motivos para matar Saul e ele não matou. Mas depois que ele virou rei, um período de tempo, depois de um tempo que ele virou rei, tinha vencido várias guerras, tinha vencido praticamente quase todos os inimigos externos. A Bíblia vai dizer que ele ficou no tempo, o exército foi sair para uma guerra, e ele ficou no templo. Aí ele viu uma mulher se banhando, e aí que começou a síndrome de Adoni-Bezeque na vida dele. Ali a identidade dele foi cortada. A identidade do homem segundo o coração de Deus. Na simbologia de Jesus, ele traz duas, simbologia ou tipologia, de como um bom pastor, como do rei eterno. Que o império dele, o reinado dele, Deus prometeu.
Mas voltando aqui, os historiadores vão dizer que em média 1 ano mais ou menos, a síndrome de Adoni-Bezek tinha roubado a identidade dele, a firmeza dele. E sabe o que eu acho lindo? É que o texto continua. Que assim como ele recuperou, quando ele entendeu e Deus deu graça e ele recuperou a identidade dele, aqui Adoni-Bezek estava acostumado a roubar a identidade, a cortar os dedos polegares, tem a simbologia de identidade, firmeza. Ele foi cortado. Os dedos dele, a firmeza dele, a identidade dele foi cortada. E pior, a escravidão, que é o último tema, a gente está encerrando o vídeo, está ficando longo. Esses 70 reis, ele cortava os polegares deles, escravizava eles. O texto vai dizer que eles comiam, ele fala, quando ele foi pego, ele fala assim que 70 reis comia migalha debaixo da mesa dele. É tudo que Satanás quer. Primeiro, quebrar a lealdade. Segundo, tirar a identidade, tirar a firmeza. E terceiro, é a firmeza. E quarto, é escravizar. Ainda bem que temos Deus, que simboliza aqui Judá e Simeão, que cortaram a identidade. E Adoni-Bezek estava acostumado mas ele não conseguiu quebrar a lealdade, ele não conseguiu roubar a identidade, ele não conseguiu tirar a firmeza, porque estavam debaixo de uma palavra de Deus. Ananias, Misael e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava na Babilônia e não teve a sua firmeza, a sua identidade, eles tiraram tudo deles, na ótica humana, mas não perderam a sua identidade. Preferiram ir para a fornalha. E lá, a identidade que até então poucos conheciam e que a Babilônia achava que tinha roubado, a firmeza, a lealdade, e achava que eles tinham sido escravizados. Deus mostrou para a Babilônia que eles não estavam escravizados. Amém? Que Adoni-Bezek não venha tirar nossa lealdade. A síndrome de Adoni-Bezek, a nossa firmeza, a nossa identidade e a nossa liberdade que Deus nos deu. Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Compartilhe esse vídeo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração. Deus abençoe.